Vamos lá, gente. Vamos supor, vamos falar aqui. Bom, os erros que o advogado não deve cometer. Eu não sei por onde é que eu começo, porque não tem por onde terminar. Porque, gente, são tantos erros, que a gente não sabe por onde começa. Largou o doce, hein? Como assim? Supra-sumo do direito, ó. Tome O que vergonha em sua acontece cara é e o me deixe seguinte. quieta. Vai lá, Cris. Pronto, olha, Bela, um erro. Não vou nem falar de penal, nada. Fui eu hoje, recebi, que eu tenho até que consertar, recebi uma notificação da ordem, porque eu sou defensor dativo. Cheguei lá como defensor dativo, aí fui ver, porque já começou a funcionar algumas coisas, né, na sede. Aí, tá, bom, quando eu olhei que peguei o processo, o colega de Teixeira de Freitas, OAB antiga, 30 mil e lá vai, simplesmente não elaborou o contrato de honorários, o contrato de prestação de serviço. A parte chegou lá, na OAB, e fez a notícia, a denúncia, o que você quiser chamar. Aí eu pergunto, sem o contrato de honorários, como você vai se defender? A presunção é complicada, porque vai dizer assim, ó, você como advogado, é você que tem que ter o quê? O contrato para se resguardar. Porque a parte não sabe o que é até tal coisa, só para esse ato, só para essa peça. A parte não vai se requerer da parte o conhecimento para isso. É você que tem. Ó, estava aqui no papel, ela vai dizer assim, ó, mas eu não sei os termos, você estava aqui, ó. Perguntei se você queria que eu explicasse 1000 vezes e você disse que entendeu. Exemplo. Tribunal do júri. Quantas fases? 2. Você pode fazer um contrato até a primeira, o juízo sumariante? Pode. Sem recurso. Sem recurso. Você pode fazer até a primeira fase com recurso? Pode. Quantos recursos? Um só, Tribunal de Justiça. 2, STJ. 3, STF. Você vai pegar até o júri. Se você faz o contrato até o júri, você já está colocando que você vai recorrer. Ou não, se você não quiser. Mas o cliente não sabe que o júri são 2 fases, bifásico, pronúncia, juízo sumariante, plenário. É você que tem que colocar no contrato. Gente, o contrato de honorários, especificando qual é o prestador de serviço, qual o serviço que você está prestando. Eu sempre digo o seguinte, olha, o que eu faço uma apresentação e digo, olha, o que eu posso oferecer para este caso é isso. Se você me contratar, você está contratando isso aqui. Mas, doutor, não sei o que, não sei o que. Uma vez eu fui agora, Bela, tem 2 meses, no máximo, para o interior, chamado Água Fria. Eu nem sabia que tinha. Cheguei lá, o cara fez assim, eu fechei por 2 medidas liberatórias. Olha só o contrato. 2 medidas liberatórias. Revogação de prisão preventiva e um habeas corpus. Esse foi o acordo, Bela. Onde é que está o acordo? Contrato. Eu não sou advogado de quê? De deixar em aberto. Porque se você deixar em aberto, o problema é seu, o ônus é seu. Quando chegar a denúncia lá, já foi. Já foi. Então, tome extremo cuidado na hora de fechar o contrato com o seu cliente. Ela não demora. Depois você tem o formato. Ó, você não gosta tanto de modelo? Depois que você faz o modelo, você vai fazer um contrato, aí dá uma zebra, você faz outro, aí você vai ajustando. Depois você tem um modelo, você tem seu nome, aí você vai trocar, botar o nome da parte que você está contratando, parágrafo único, demanda, parágrafo primeiro, parágrafo único, dos serviços oferecidos e contratados. Só faça isso. Só precisa. Aí pronto, ó. É isso, a pessoa assina, você assina, bote o valor dos honorários, bote se for parcelado, bote. Vou usar um jargão. O que prejudica não abunda. O que abunda não prejudica. O que abunda não prejudica. Porque depois vai rolar uma bomba na OAB. E a OAB não quer nem saber, meu irmão, que você explicou. A OAB vai em cima de você. Com gosto de gás. Porque, entenda, princípio da inocência. Beleza. Mas hoje, Bela, eu fiquei assustado, eu até botei no meu stories.
A quantidade de processos de ética que tem na OAB, gente, é inimaginável aquilo. Eu não consigo visualizar aquilo ali, não, velho. É a mesa do povo, são 3 mesas assim. Eu cheguei a perguntar assim logo, vem cá, tem outro também aí, não? Tem outro também aí, não? Aqui tá assim, ó. Tamanha quantidade. Aqui tá assim, ó. São muitos, gente, muitos. Outro toque na mesma linha, velho, na mesma linha. Fui contactado por um pessoal do Espírito Santo. Olha a situação desses, velho. E galera, eu e Bela, vou te colocar a gente como exemplo. Eu comecei no processo, tá? Por algum motivo assumi uma secretaria e tal e deixei de advogar, fui impedido naquele momento. Chamei Bela para o quê? Assumir o processo. Fiz o acordo, Bela. 20% meu, que fiz tudo, e 10% seu que vai acompanhar. Quantos por cento, gente? 30%. A parte ciente que eram 30%. Saiu o cara minguado. O faz-me rir. Saiu. Foi o que Bela fez? Levantou quanto? 30, deu 70 para parte. Me deu 20 e ficou com quanto? Um 10. Até aí tudo bem. Tem algum problema nisso, Bela? Você vê algum problema? Alguém vê algum problema com isso? Não vê não, né? Aparentemente. Não vê. Tem algum problema aí? Não tem, né? Sabe qual foi o problema? Cadê o contrato? Com a parte. A parte chegou, fez uma denúncia na OAB e fez uma denúncia no Ministério Público dizendo que sofreu estelionato. Os dois foram condenados. Primeiro, entrou, o Ministério Público acusou por apropriação indébita, ok? Retenção, porque ela disse que foi 15%. 15%. Deu uma travada. A OAB, o Ministério Público ingressou dizendo que era 15% e que era estelionato, ou desculpe, que era apropriação indébita. Aí correu o processo dela. O juiz absolveu em primeiro grau. O assistente de acusação recorreu. O tribunal reformou e disse que era estelionato. Pau. Cadê o contrato? 2 advogados sendo processados, condenados, em primeiro momento, por apropriação indébita, porque segurou os valores. Só que houve uma reforma para estelionato, que eu não entendi como é que foi colocar estelionato até agora. Não consegui entender como é que faz essa mutação de apropriação indébita para estelionato. Eu não consegui ver essa... Eu peço, pedir a parte até para mandar para mim, porque eu vou assumir agora que tá... Detalhe. Interpôs recurso especial e extraordinário. Não foram admitidos. Vai ter que ser o quê? O Viagra processual, agravo de instrumento, né? Para destrancar e subir. Que eu chamo de Viagra, que faz subir qualquer coisa. Então, vai lá agora com o Viagra processual para ver se no STJ a gente consegue desfazer isso. Gente, eu estou falando de um contrato. Eu nem comecei a falar de outros. Eu falei do contrato. Sem o contrato, você está fadada a correr riscos. É um pedaço de papel? É. Mas que para você, como advogado, é tudo. Extremamente necessário. Faça o contrato, mande por e-mail, escaneie, tenha ele físico, bote na nuvem, faça o que você quiser. Mas o contrato de honorários, detalhe, não é só você colocar o contrato de honorários, não, quando é que você vai ganhar, não. É dentro do contrato de honorários você botar 2 serviços contratados. Os serviços advocatícios oferecidos são esse. Pum! E a parte vier para cá. Cristiano, só para finalizar, especifica de novo. Já fiz um contrato para Cristiano Lázaro, tal pessoa. 2 medidas liberatórias compreendidas em preventiva, habeas corpus no tribunal. Zé Fini. Pronto, já vou passar a palavra para a Bela. Agora, no outro estado aqui, um cidadão foi condenado em segunda instância e eu fiz um contrato para ele de revisão criminal com liminar. Em caso de derrota de liminar, 2 habeas corpus, STJ e STF. Detalhe, expliquei a ele, Bela, na lata. Liminar em revisão criminal quase impossível. Liminar por indeferimento, habeas corpus por indeferimento de liminar é simulado que não pode, a não ser que a coisa seja gritante para passar. Tudo isso especifica, não prometi que ia ganhar, não. Falei, extremamente difícil. Mas como eram questões políticas, aí eu falei, como política é uma coisa assim, vocês assim, pelo menos,
fui condenado, mas estou recorrendo e tal, não sei o que, injustamente, né? Que todo mundo fala que é condenado injustamente, então, você está aqui com uma revisão, para rever a condenação, abre a escola, então você vai fazer. Porque o que ele queria, Bela, era o quê? Inscrição na chapa. Mas transitar de julgado de segundo grau não pode fazer. Então, a ideia era desconstituir isso, através do quê? Da revisão criminal com um pedido de liminar para suspender os efeitos para poder fazer o quê? O registro da candidatura. A liminar toda a briga é essa. Mas tudo isso está no contrato, gente. Eu não prometi que ia conseguir fazer. Ó. Então, primeira lição do que o advogado não deve fazer é fechar o contrato, fechar o trabalho, né? Sem o contrato de honorários. Você está fadado a ter um problema seríssimo. Mas eu estou falando seríssimo pela ausência do contrato. Todos, com exceção de nenhum, eu faço contrato. Detalhe, tem no e-mail, tem no WhatsApp e tem na nuvem. Eu nem tenho impresso mais. Eu tenho nesses 3. Eu mando de mim para o cliente, por e-mail, de mim para o cliente, pelo WhatsApp, e ainda subo na nuvem um contrato com uma pasta. Clientes. Já para não dar... Ainda bota assim, ó. Temos que eu já boto do lado. Sei que vai dar problema. Aí bota assim. Sei que vai dar. Beleza, Bela? Não, você falando agora, eu tô lembrando de mim também, que é a primeira coisa que a gente diz, né? Esqueça contrato verbal. Ah, mas é meu amigo. Ah, mas é meu parente, né? Ainda tem essa ideia. É meu parente, é meu tio, não precisa de contrato, não. Vá atrás, fique nessa. Precisa sim, é melhor, sabe por quê? Eu sempre digo, até mesmo parente, não é desconfiando do parente, não é desconfiando, mas eu acho que tudo tem que ser nos seus conformes, tem que ser tudo certinho para a gente poder deixar tudo ali perfeitamente amarrado. E uma coisa, eu vou aproveitar e pegar essa deixa do professor Cristiano, que a primeira dica dele que ele deu foi não fazer contrato verbal, ou seja, sempre ter o contrato de honorários por escrito, na mão, por e-mail, por WhatsApp, seja por onde for, tem que ter ali para você se resguardar. E aí aí eu vou pegar a deixa. Dentro deste contrato, você tem que especificar exatamente onde você vai chegar. E ele já trouxe isso, eu só estou puxando um pouco mais. Por quê? Porque eu já tive problema com isso há muito tempo atrás. No início da minha carreira, afobada, menina nova, começando, desesperada para poder fazer a coisa acontecer. Vocês sabem que aqui a gente não tem isso, a gente tem papo na língua, a gente fala o que aconteceu com a gente, os erros que a gente teve para que vocês não tenham esse erro, para que vocês não tenham esse problema. Então, assim, eu no início fiz o contrato de honorários, mas no meu contrato, na época, não tinha dizendo até onde eu iria. Por exemplo, ele chegou e me contratou e disse, você agora é minha advogada do caso. Eu sou sua advogada do caso. E na época eu falei, eu sou sua advogada do caso. Ou seja, ele me contratou para ficar à disposição dele o resto da vida toda, até terminar o processo dele. Se eu não especifiquei, eu tinha que ter colocado, olha, é daqui até a sentença de primeiro grau. Se tiver recurso, a gente conversa novamente e a gente vai e faz outro contrato, né? E aí a gente vai, que é como eu trabalho hoje. Mas na época, menina nova, estava começando, estava iniciando, caí nessa bobagem. Resultado, veio a sentença dele. Aí o MP entrou com recurso. Eu precisava ali, né, contrapor aquele recurso, precisava arrazoar, né, contra-arrazoar ali naquele recurso. E eu cheguei para ele e disse, olha, agora estamos na fase do recurso. Ele, sim, a senhora vai fazer? Aí eu parei, mas aqui a gente precisa, porque tem uma tabela nova, não sei o que e tal. Fui dizer isso a ele. Para quê? Esse cara deu um show. Obviamente, eu te contratei, eu paguei. Pelo que a senhora me disse que estava no processo comigo, para mim eu entendo que é até o final. Aí eu calei minha boca, deixei quietinho, fui pegar o contrato para olhar. E aí eu vi a merda que eu tinha feito na época. Eu fiz, putz, eu não especifiquei no contrato. Eu botei que eu iria atuar na ação de número tal. Acabou. Tive que ir até o final com ele, até o último momento eu tive que ir com raiva, mas tive que ir. Por quê? Porque assim, mas de certa forma foi bom, porque eu aprendi. Hoje, meus contratos, toda vez que eu faço, eu tô ali, ó, eu sempre já tenho aquele espaçozinho, como o Cris colocou, né, que ele sempre fala ali, que ele botou um espaçozinho dizendo o quê? O que você vai fazer. Então, ele me contratou para atuar ali só na audiência, para ir na audiência de custódia. Eu vou botar, professora, mas mesmo no primeiro dia, sim, eu levo o contrato, eu já tenho o modelo de contrato na mão. Mesmo que eu vá ali para a delegacia, que eu tô lá, que eu preciso ir, eu vou para a delegacia munida de contrato, eu vou munida de procuração.
se eu não tiver a procuração com ele ainda, principalmente quando a gente vai para a delegacia, que é outro erro que o advogado costuma fazer. Leve na sua mão, já deixe lá em branco para que seja assinado lá na hora. Você mostra ao cliente, mostra, olha, você me contratou para este ato aqui, eu estou chegando na audiência de custódia, vou fazer a audiência de custódia aqui contigo, tá aqui, ó, e aí se a gente vai conversar depois para a gente poder acertar aí o andamento do processo, quando o processo iniciar, ou se quiser que eu já continue daqui, agora acompanhando, né, toda a fase aí da delegacia. É assim que eu faço, é assim que a gente tem que fazer. E aí, se você vai até a sentença, você vai botar até a sentença de primeiro grau. E eu ainda boto uma observação no contrato, eu ainda boto assim, caso necessite passar para outras instâncias ou para outras fases, como fase, aí eu especifico recursal, subir para o STJ, subir para o STF, eu boto assim mesmo. Será renegociado e vamos fazer um novo, eu boto tipo, vamos fazer um novo contrato. Então eu sempre boto ali. E isso eu explico ao cliente. Olha, eu sempre dou a aula ao cliente, né? O bom da gente ser professor é que a gente sempre dá aula onde a gente vai. Então, na hora que ele senta comigo, eu faço, olha, você está me contratando, eu tenho 3 possibilidades para você. Eu sempre dou as 3 possibilidades. Aí ele fala, quais as possibilidades? Você tem 3 possibilidades. Você pode me contratar para seguir no processo todo, que é um valor, que vai ser um valor alto, porque a gente vai ter um valor que eu vou estar já embutindo aqui todas as possibilidades, que eu não acho vantagem, eu já digo assim, porque tem uns que querem que eu fique à disposição daquele processo, ele vai pagar por aquilo. Né? Então, assim, aí eu tenho uma segunda opção, que é a mais viável, que é você pagar até a sentença, caso necessite que a gente continue na outra fase, que é a fase recursal, e aí eu explico a ele, a gente tem a fase que eu vou ter que entrar com recurso, ou até mesmo se você ganhar, a gente conseguir ganhar aqui, o Ministério Público entrar com recurso, você vai ter que contrarrazoar, você vai ter que rebater aquele recurso, aí a gente fala o linguajar dele. Então, a gente vai precisar ali estar atuando em uma outra fase. Quando a gente atua numa outra fase, aí a gente vai por ato. A gente já pensa nos recursos. E aí eu vou te dar um valor em cima do valor da tabela da OAB, como você já é meu cliente, para que a gente possa continuar com esses recursos. E eu tenho uma terceira opção, você me pagar pelos atos. Por exemplo, você quer que eu faça uma resposta à acusação agora. Então você vai me pagar pela resposta à acusação. Aí você quer que eu faça audiência, você vai depois me pagar para fazer audiência. E aí eu já digo a ele, eu não acho vantagem. Por quê? Porque eu vou precisar andar o processo todo até a sentença. Então é mais vantagem que você me pague até a sentença. Também não acho vantagem você me pagar já inteiro. Porque a gente não sabe se vai ter recurso, se não vai ter recurso. Então eu trago para ele o que é bom para mim, o que é bom para ele também. O que não é bom para ele. Porque... E aí a gente ganha o cliente quando a gente faz isso. Por quê? Porque a gente já mostra a ele que ele vai ter consequências que não vão ser boas para ele. E eu poderia muito bem... Como eu já tive cliente de chegar lá para mim e falar, eu te dou tantos mil para que você continue comigo, e aí eu vou e explico a ele esses 3 passos, essas 3 situações. E aí eu digo, olha, aqui eu não acho vantagem você já me pagar por isso, porque a gente não sabe se vai ter fase de recursal. A gente não sabe até onde o processo vai. Então, o que eu acho interessante para você, a não ser que você queira, é até a sentença. Até a sentença de primeiro grau. Depois a gente vai e conversa. Pronto. Gente, aí o cliente já fala assim, poxa, ela poderia ganhar esse dinheiro aqui em cima de mim, e ela simplesmente foi sincera e olhou para mim e disse, não vai fazer isso agora. Você ganhou o cliente. O cliente é teu. Pronto. Ele não vai... Por mais que alguém vá cobrar... Eu estou dizendo isso porque vários clientes já falaram isso comigo. Que a partir do momento que eu cheguei para eles e falei dessa forma, que senti uma segurança e uma sinceridade na hora que eu falei com ele, que ele inclusive teve advogado, foi para advogado que ofereceu bem menos do que eu ofereci para ele, mas ele preferiu ficar comigo pela segurança que eu passei para ele, e ele falou que ele enxergou ética. Então, você ganha. E você ganhou o cliente, meu irmão, já era, tá na tua mão, ele vai continuar com você até o fim, vai te indicar para quem quer que seja. Então, eu peguei essa deixa. Segundo erro que você não pode cometer, não especificar no contrato de honorários aonde você vai chegar. Se você está sendo contratado para uma audiência, você vai só para uma audiência. Você vai botar no seu contrato. Ah, prof, mas para um ato eu vou ter que ter um contrato? Para um ato. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu para eu passar para a Cris de novo. O que aconteceu lá também num dos processos de OAB, né? Que eu cheguei a ver também. E aí, o que acontece? O advogado, ele foi contratado somente para atuar na audiência, só para audiência. Ele fez o contrato de honorários, mas ele não colocou, ele colocou a mesma coisa, ele colocou a ação e não colocou que era só para audiência. Resultado, o cliente dele, quando ele terminou, fez a audiência, que o cliente já tinha pago, pagou antecipado, aquela coisa toda.
ele precisava ir para outra fase, né? Ia começar, ele perdeu, no caso teve audiência, ele fez as alegações finais lá, o juiz sentenciou, aí ele não fez mais nada, né? Acabou ali, ele iria sair do processo. Foi quando o cara chegou para ele e falou assim, tem um recurso para fazer. Ele falou assim, o recurso é tanto. Aí o cara chegou para ele e falou assim, não, mas a gente não já fechou, eu não já te paguei. Ele não explicou pro cara. Ele não disse que ele estava sendo contratado somente para ir para audiência. Resultado, ele tinha cobrado um salário mínimo para fazer audiência, só para fazer audiência. E aí o cara fez a maior confusão e acabou na OAB. Ele foi lá e entrou com um processo de ética, né, por conta de uma infração ética, informando que ele tinha pago e ele não tinha realizado o trabalho dele. E resultado, por conta disso, ele acabou não entrando com recurso, não entrou, e ele fez besteira, porque ele não interpôs o recurso, que é uma das coisas que a gente sempre fala, né, Cris, que o recurso, pelo menos, eu interponho. Né? Eu interponho o recurso, mesmo que a pessoa não me pague, a interposição eu faço. Porque no direito penal a gente tem interposição, né? Por exemplo, vai depender do recurso. Apelação, por exemplo, você tem interposição num prazo e você pode, posteriormente, nessa interposição, você pode pedir o prazo para que você apresente as razões depois, para que seja intimado depois para apresentar as razões. Você não precisa apresentar tudo junto como é no direito civil. E aí, eu geralmente faço isso. Eu acho que é questão de ética minha, eu gosto de fazer isso. Eu já interponho quando dá o prazo ali, o prazo é muito pequenininho, a depender do recurso, se for um res, se for uma apelação, o prazo é pequeno, 5 dias, então, para apelação, para poder você interpor. Então, o que eu faço? Eu já interponho ali, já deixo só a petiçãozinha de interposição e aí vou conversar com o cliente. E aí digo, olha, já interpus aqui, você pode ficar comigo, você pode contratar outro advogado, não tem problema, agora você vai ser intimado para poder apresentar as razões. Então, na hora de apresentar as razões, que é o recurso mesmo, de fato, aí você vai ter que pagar pelo recurso. Eu costumo fazer isso. E esse advogado, ele nem isso fez. Ele simplesmente perdeu o prazo da interposição do recurso, e isso é um erro fatal para o advogado. E aí, foi quando ele foi explicar lá, né, na OAB, na defesa dele, que ele não interpôs o recurso porque ele tinha sido contratado só para audiência. Prove. Não tinha prova. Sabe por quê? Porque não estava especificado no contrato dele. Ele até fez o contrato, mas ele não botou no contrato que era só para uma audiência. E aí, resultado, ele perdeu o prazo e, obviamente, foi condenado, né? Então, o negócio pegou mesmo para ele. Então, é por isso que eu quero que vocês se atentem a isso. E é uma dica que eu dou para vocês aqui, que não cometa esse erro, não. Se você pegou, mesmo que você pegue até a sentença, abrir o prazo para o recurso, se você não tiver conversado com o cliente ainda, entre com a petiçãozinha de interposição. E aí, na petição de interposição, você já pede um prazo para que você possa apresentar as razões depois. Porque aí você ganha tempo, você ganha o cliente, você ganha a confiança dele, ele não vai te largar, e ele vai pagar o que for necessário. Você vai dizer, olha, eu já interpus aqui, mesmo sem você pagar, mesmo sem eu já deixei aqui mais um recurso mesmo, que são as razões, a gente vai ter um prazo para apresentar. Aí a gente vai agora conversar para a gente fechar o contrato, para poder eu entrar com as razões no tempo oportuno, na hora que for intimado. Então fica aí mais uma dica para vocês, passa a palavra para o prof. Cris. Vai lá, Cris. Estava falando isso, né, Bela? Sobre os erros que os advogados não podem cometer. Hoje mesmo, eu estava olhando o seu, né? Que é o sistema de execução, e apareceu um processo lá. Eu olhei e falei, esse processo, estou aqui. Beleza, aí foi olhando. O que aconteceu? A pessoa, esse cliente sumiu do mapa. Sumiu do mapa. Sentença, tá até me devendo, né? Aí saiu assim, de 2013, eu acho, 2012, 2013, um negócio desse. Crime tributário. Dono de empresa e tal, vendeu empresa, sumiu no mundo, aquele negócio todo. Aí liguei pro colega que me indicou e fiquei sabendo que ele tá devendo mais ao colega do que eu. Se satisfação ruim presta, né? Eu fiquei mais acalentado. Ele deve muito mais ao colega do que a mim. Aí, tô olhando e eu preocupado. Aí você vai assim, Cristiano, por que eu não tenho mais contato com ele? Não sei mais de nada. Mas ele está cadastrado como se eu fosse advogado dele no sistema. Eu quero fazer a petição informando que eu não sou mais advogado dele há muito tempo. Mas o que é que eu fiz? Liguei para o colega para ver se o colega tinha o número dele para eu entrar em contato com ele. O colega disse que não tem e não sabe. Mas tem o número da filha dele, do rapaz. Eu já entrei em contato com a filha do rapaz para notificar ela, para informar que eu não vou participar do processo de execução. Eu não quero e nem vou me meter nesse processo de execução. Aí você faz, Cristiano, por que tudo isso? Zelo. Sabe por quê? Porque eu consegui que ele fosse condenado a menos de 4 anos, pegou a pena restritiva do direito
intimado ele sendo no endereço e ele não comparece, pode acontecer o quê? A reversão. Né? Bota ele no fechado. E aí a bomba é de quem? Só que não avisou, que não procurou, que não sei o quê, que não sei. Daqui a pouco você não está lá onde? No Conselho de Ética da OAB. E aí? Do nada, esse processo estava no TRF. Estava no TRF. E que eu me lembre, eu nem fiz as contra-razões. Aí passou, deixei para lá. Quando eu vi, agora não, já vou entrar em contato com a filha dele, vou notificá-la, ainda que seja por WhatsApp, por e-mail, vou notificá-la, vou ligar para informar, depois dizer, eu estou passando uma petição informando que eu não sou mais advogado do seu pai no processo, e vou sair do Brasil. E não vou ficar acompanhando mesmo, e além do mais, não quero nem saber se converter em privativa de liberdade. Não quero nem saber. Né? Não sou advogado dele, já fiz a minha parte, consegui arrumar a casa dele bonitinha, para ele pegar e receber de direito dele, coisa tranquila, paz de espírito. Que nem era para ele conseguir pegar, né? Que o negócio dele foi tributário, mas foi um negócio meio escabroso. A pena era para ter sido bem grave. Né? Essa situação, gente, dos erros, esse é um dos principais erros. Outro principal erro, mas não é só no penal, não. Prazo. Prazo. Não, melhor dizer, não vou nem entrar em prazo. Bela, não vou entrar em prazo. Sabe qual é? Abraçar a causa fácil. Causa ganha não existe. Você, como advogado, dizer que uma causa ganha, você é louco. Você perdeu o juízo. Se a causa for ganha, o cliente não passa por você, não. Vai lá no juiz e faz assim, ó, me dê aí, vá, que é causa ganha, eu tenho direito. Não é causa ganha? Então, para que precisa de advogado? Então, eu fui no advogado, ele disse que é causa ganha. Volte para ele. Ah, doutor, isso aqui é causa ganha. Entre sozinho. Se é causa ganha, para que você vai me dar uma parte do seu dinheiro? Se é causa ganha. Mas, na verdade, se a causa ganha, para que vai ter que contratar um advogado? Vai lá e peça. Pegue na mão. Então, parem com a mania de abraçar causas ganhas. Tem cliente me ligou há pouco tempo. Não, doutor, isso aqui é causa ganha. Eu falei, pô, se é causa ganha, vai lá. Pegue. Entre sozinho, não precisa de mim, não. Mas, doutor, mas se é causa ganha, vai precisar de mim. Vai que eu perco sua causa. Ela sendo ganha. Olha o problema que está na minha mão. Porque se é causa ganha, eu não posso perder, né? Gente, por que, Cristiano? Mas tem causas, tem direitos que são cristalinos. Sim, meu amigo, você perdeu um prazo. Você perde um prazo, é causa ganha? Surge um fato novo que você não sabia, o juiz vai e pau. Você perde. E aí, a causa ganha, que seu nome está no fubá agora. Entendeu? Então, fuja da causa ganha. A não ser que você entenda que está ganha. Aí você vai. Eu tenho medo de causa ganha. Tanto de um lado, como do outro. Mas, Cristiano, como assim causa ganha? Ah, porque você pode advogar para a vítima, e a vítima não, doutor, aqui ele vai ser condenado, porque tem tudo para ele ser condenado. Aí o advogado dele, o advogado do autor, dá o pulo do gato que você não conhece, pô, derruba você. Você fica como... E aí? Ou o juiz está afim de conversar, entendeu? E o que acontece? É isso. É um dos maiores erros você abraçar causas ganhas. Não vá nessa, não existe causa ganha. Outro ponto importante, um dos erros mais clássicos que o advogado comete em todo o contexto é de não explicar ao cliente as consequências da causa. É não explicar aos clientes o passo a passo das causas. É não explicar aos clientes que não é você que determina a audiência, que não é você que despacha o processo, que não é você que dá o impulso oficial ao processo. Isso parece besteira, mas é um erro comum aos advogados. Doutor, o senhor não marcou a audiência até agora, mas não sou eu que marco a audiência, não é o juiz. Isso é muito comum a gente ouvir, né? Eles ficam revoltados com a demora. Hoje me ligou um artista. Um artista me ligou. Dizendo, não foi nem ele, eu vou até tirar ele do barril. A mãe dele me ligou hoje. Doutor Cristiano, meu filho está preso há 10 meses. E aí eu falei, sim, não estou entendendo. Não marca a audiência. Eu falei, mas está em pandemia. Não acabou não. Eu falei, que eu saiba não. Que eu saiba. Porque o problema é que eu sou debochado mesmo. Aí, não, mas não sei o que. Eu falei, minha senhora, é o seguinte, vamos jogar aqui. Claro que, seu filho foi preso em flagrante pelo crime de roubo. Se tiver audiência e as vítimas reconhecerem, ele vai sair para onde mesmo? Ele vai para onde? Então você vai ter que rezar para não ter audiência, para conseguir o excesso de prazo. Ué, eu estou mentindo? Tem audiência.
São duas vítimas. Reconheceu ele. E a testemunha de defesa dele é de beatificação. É um bom menino. Amém. Nunca vi envolvido em nada. Não usa nada. Não tem nada. Amém. É um santo. O Poder Judiciário tem uma função de beatificar esses caras. Pronto. Beatifica todo mundo. Aí você leva duas vítimas. Você leva duas. O juiz não quer nem ouvir, porque não é testemunha de viso. Pronto. Levou uma ou duas dessas. Faz o interrogatório dele, alegações finais. Acabou o processo. Acabou o processo. Então, não prometam prazo de entregar nada. Ou, melhor dizendo, expliquem como é o processo. Expliquem o que você faz. Quais são as suas atribuições perante o judiciário. Você não marca, você não dá impulso oficial. Eu sempre brinco, Bela aí, galera, que o advogado é o pedinte das profissões jurídicas. É o pedinte. Advogado não faz requerimento. Né? Não, melhor dizendo, não faz requisição. Advogado, ele não intima, ele não determina, ele só faz o quê? Postulação. Peço que cite, peço que intime, peço que abra prazo. Ele pede. Se vai ser deferido ou não, é outra coisa. É outra coisa. Então, expliquem. Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe as suas atribuições enquanto advogado? Você sabe. Porque detalhe importante, Bela. Para eu explicar o que são minhas atribuições, eu preciso saber quais são. É um ponto importante. Você requer. Você postula. Você não decide. Você adia a audiência. Você não marca a audiência. Você pede para expedir um mandado de citação ou de intimação. Você não cita. Você não expede. Você pede. Você pede hoje, o juiz despacha daqui a um mês, expeça-se, a pessoa que vai fazer demora mais um mês para expedir e o oficial mais um mês para cumprir. 90 dias depois do seu pedido. Não é você. Você está preparado para explicar isso ao seu cliente? Dessa maneira, com cronograma, com fluxograma, com tudo de grama que vier. Então, primeiro você tem que definir se você sabe o que você faz. Porque um dos maiores erros é você... Vou pedir para marcar audiência. Sim, você vai pedir. Sim, vai marcar. É outra coisa, meu amigo. Não vou dar... Quando você já tem uma certa malemolência, né? Um certo trânsito, algumas coisas por menores você realmente agiliza. Expedir o mandado, você vai lá, queixa, vamos adiante aqui, papa do mandado. Antigamente era mais fácil, né, Bela? Porque o oficial era da vara. Aí quando você trabalhava muito na vara, o oficial já era colega. Agora vai para a central de mandados. Quantas vezes eu peguei oficial, botei no carro, bora cumprir o alvará. Bora. Quantas vezes eu botava no meu carro e fazia, não, doutor, eu estou esperando só o carro. Eu falei, não, vem, bora que eu te levo. Pegava, botava nem no meu carro e levava para a penitenciária. Para resolver. É justamente isso. Então, assim, se a pessoa advogado não sabe as atribuições que lhe cabe, não sabe o que ele não vai saber explicar e ele acaba trazendo um ônus que não é dele. A gente fala muito, Bela, da advocacia em delegacia. Gente, a advocacia em delegacia, ela é extremamente complexa. Ela chega a ser, talvez, até mais desgastante do que no fórum. Pelo fato do delegado ser o quê? Inquisitorial. Você vai lá, pede, tá. Eu estou com um caso que eu fui. Olha, eu estou com um caso que o cliente me contratou. Ele me disse que já tinham pedido as câmeras de segurança. Não tinham pedido nenhuma, não. Detalhe, os prédios de onde aconteceu o fato geralmente ficam de 10 a 15 dias. Eu fui contratado 25 dias depois. Fui lá semana passada. Graças a Deus encontrei um servidor. Porque quando você encontra um servidor, é maravilhoso. Não um funcionário, né? Ou um cidadão. Quando você encontra um servidor, um salve aos servidores. O cidadão lá, o servidor, numa atenção, sabe, né? Desenrolou, com pandemia ele foi, voltou, doutor aqui, lá, pronto. O cara foi sensacional. Pense num cara sensacional. Fez assim, doutor, volte daqui a 10 dias, que o escrivão vai pedir. Me deu o número. Falei, não vou não, semana que vem eu vou lá. Eu sou cara de pau, porque tem que ser cara de pau. Né? Outra coisa importante, peticionar.
comprove que você foi, um dos erros, né? Outro erro que o advogado, já vou passar a palavra para você, né? Outro erro que o advogado comete em delegacia ou em algumas coisas, não peticionar o dia que você foi. Como assim, Cristiano? Eu não fui na delegacia naquele dia? Eu pedi. Eu vou de novo. Se não tiver nada, eu já vou fazer uma petição. Para quê? Para comprovar ao cliente que eu fui na delegacia naquele dia. Você precisa peticionar. Quando não for no judiciário, em qualquer outro órgão, como principalmente delegacia, que ainda é um campo inexplorado da advocacia criminal, advocacia defensiva, você trate de peticionar, talvez requerer, tendo em vista que tinha vindo aqui outras vezes e não tinha pronto, faça a mão, meu irmão, e tira uma foto, faça a mão e tire uma foto. Mas bote, vim aqui já não sei quantas vezes, o inquérito no ano e tal. Por quê? Com aquilo ali, você junta e entra no MP e manda o MP, que a água não sobe, a água só desce. Até então eu só sei que a água desce, ela não sobe. Né? Vai no MP, tome, desça. É assim, galera. É assim. Entendeu? Então, tenha cuidado. Outro erro que eu vejo. Cristiano, mas por que você está falando isso? Porque eu estou fazendo. Olha, uma coisa é falar quem nunca fez. Ou quem nunca passou. Porque outra coisa é quem fez, faz e passa. Fui à delegacia, não vou dizer qual, para não gerar contenda. Cheguei lá, olha só. Graças a Deus, olha só. Cheguei lá explicando a situação da minha cliente, que é portadora de necessidades especiais, né? Tal. Não, só é você fazer o protocolo. O delegado ou o escrivão precisa assinar, doutor, a petição? Não, quem assina é você e é o protocolo, igualzinho ao normal. Porque vocês agora são muito digitais, mas na nossa época, toda vez que a gente levava uma petição, a gente levava a petição e a capa de uma para botar recebido. Era bem assim, certo? Então, aí cheguei na delegacia, pessoal, viu, Bela? E aí o cidadão, não pode ser, não sei se servidor, né? O agente estava lá, e aí fez assim, pois não. Eu falei, não. Aí ele queria me explicar o direito. Olha só, outro erro de vocês. Quando forem ao lugar falar de alguma coisa, estude antes. Porque tem a gente que quer te ensinar a fazer. Cuidado. Porque a maioria dos advogados, não todos, tem dúvidas, ou não é criminalista, como pode não ser civilista, e resolve pegar, porque chega lá, comete uma gafe, e não é nenhum nem dois. Aí, Bela, eu tô lá, pessoal, eu tô lá na minha, e veio para cá querendo ensinar direito penal, e ainda procedimento de delegacia. Olha só o problema. Detalhe, qual foi o problema, Bela e galera? O crime foi o 244, abandono material, pelo não pagamento de pensão alimentícia. Tá lá no código 244, a pensão alimentícia fixada, majorada, tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Eu aí cheguei e fui explicar. E o pessoal que estava atendendo tirou o óculos ainda. Botou na boca e fez, não, porque o senhor já foi a vara de família? Eu parei. Aí, não, porque eu sou bacharel em direito. Aí eu parei. Fiquei, meu Deus, vai querer me ensinar. Nada contra. Aí começou a falar da execução civil, que podia pedir a prisão. Aí quase eu dizia assim, minha casa está sabendo a diferença da execução civil, que agora você pede ou penhora ou prisão, porque com certeza não sabe, né? Só que esquece que criminalista tem que saber de tudo, né? Aí eu sim, tem duas. Agora lá, ou pede prisão ou pede penhora. Você pede a penhora quando sabe que o cara tem bens. Você pede prisão quando sabe que o cara tem bens. Né? Fica lá, aí, quase dizia, né? Fica lá. Aí deixei sem criar, né? Aí falou eu lá. Eu sim. Aí daqui a pouco veio outro. Isso. Daqui a pouco veio a delegada. Meu Deus do céu. O senhor dá entrada e eu vou avaliar. Eu falei, olha, o delegado agora avalia. Olha, juízo de valor. Eu nem sabia, né? Bem, seu pai comigo, né? O delegado faz até juízo de valor agora. Eu pensei que ele recebia, né? Olhava, via a plausibilidade, via. Não, olha, detalhe, a sentença estava lá, viu? De alimentos, estava lá. Os extratos bancários que o pai não está pagando. É crime, gente, é 244, né? Tranquilo. Aí cheguei, Bela, aí daqui a pouco. Não, doutor, porque isso, aquilo? Eu falei, minha senhora, minha amiga, só um detalhe. A senhora formou há quanto tempo? Ah, eu formei há tanto tempo. Eu falei, eu só vou dizer a senhora assim, nada contra a senhora, mas assim, é porque eu sou professor. Aí eu sou formado há tanto tempo, eu sou professor de não sei de onde, não sei de onde, não sei de onde. Eu sou professor de cursinho preparatório, eu sou coordenador de pós-graduação, eu sou mestre, estou fazendo doutorado. Ah, eu falei, o senhor conhece, né? Eu falei, só um pouquinho. Deixa eu protocolar minha petição. Detalhe, eu fui lá fazer a representação criminal.
Porque, gente, o advogado que vai acompanhando um cliente para a delegacia para ele fazer a ocorrência tem que tomar tapa, filho. Você faz a sua representação criminal bonitinho, o cliente não precisa ir lá, não. Ah, você pega, vai no cartório direto, assim, ó, e coloca a sua representação criminal. Então, são alguns erros que não pode cometer. Cristiano, eu tenho dúvida do que eu vou fazer. Estuda antes para não passar vexame. Por quê? Porque tem alguns servidores, algumas pessoas que querem humilhar. Gente, advogado é humilhado? É assim. Porque existe uma teoria, não sei como foi que criaram essa teoria da conspiração, que advogado não estuda, que advogado não sabe nada. E aí as pessoas vão querer ridicularizar você enquanto advogado. Para finalizar, eu fui à delegacia ontem, e o delegado não quis me mandou eu sentar. Sente aqui, professor, que ele me conhece. Aí me perguntou, Bela, sobre o documento falso no bolso da pessoa. Eu falei, sim, doutor. O senhor quer saber que se o senhor meter a mão, não vai ser crime. Agora, se o senhor chamar e a pessoa apresentar, aí eu uso o documento falso. Mas se o senhor meter a mão e puxar, não é não. Eu falei, oh meu Deus. Então, você tem que estar preparado. Porque quando você diz, sou criminalista, não sou, ela vai em cima de vocês com muita força. Então, erro comum que advogado faz. Não, gente, possa ser que você não precisa saber tudo, não. Mas aquela causa, aquela situação que você está patrocinando, você tem que saber. Aquele você vai ter que saber de qualquer jeito. Porque você não precisa estar, como ele fez comigo, perguntou uma coisa que não tinha nada a ver com a causa. Né? Que eu fui acompanhar a pessoa, tinha negócio de Bitcoin, pelo menos, coisa tributária pesada, viu, Bela? Coisa de Bitcoin, coisa de trade, não sei o quê, aquele negócio. Mas o básico, Zucão, você tem que saber. Beleza? Vai, Bela. Não, você trouxe, bateu naquele ponto mesmo que é crucial. Você começou falando principalmente do não prometer, né? De não prometer nada e explicar. E é o erro que a gente fala que é o erro crucial dos advogados, prometer resultado, querer prometer resultado, né? A maioria faz isso. E principalmente, eu sempre digo isso, eu bato muito nessa tecla, porque principalmente quando você é iniciante. Somente o iniciante que não quer perder o cliente, aí promete mundos e fundos, promete tudo. Você não pode prometer o que você não pode fazer. Você vai ter que, como eu estava dizendo isso, como eu estava conversando com o Cris, o advogado bom é o advogado chato. Eu sempre digo, porque o advogado chato é o advogado diligente. É aquele advogado que vai lá, fica em cima, porque a gente tem aquela triste mania de querer fazer a coisa, né? A gente peticiona, por exemplo, você peticiona, você fez ali o seu trabalho e parou ali, e acabou. E você acha que parou por ali. Pelo contrário, o advogado, repito, advogado bom é advogado chato. Mas como assim advogado chato? Advogado diligente. Por quê? Porque é aquele advogado que ele fica em cima, que ele fica ali, vai lá no juiz, vai lá, fala com o promotor, se precisar falar com o promotor, vai no cartório, vai fazendo... Eu mesmo agora, eu estou com um processo no Rio de Janeiro, e esse processo que a gente está lá no Rio, está sendo uma confusão para a gente agora, porque agora o negócio pegou por conta da pandemia, né? E a pandemia, meu irmão, parou tudo. E assim, por exemplo, eu lá, o que eu tinha? Eu tenho uma advogada lá, que é minha advogada parceira, que aí ela fecha comigo, né? Eu pago a ela para que ela possa lá fazer as diligências para mim, como eu não posso ficar indo para o Rio de Janeiro. Então, aqueles processos que estão fora, a gente faz isso. Eu tô, Cris, com quase um mês esperando a expedição de uma carta precatória, para poder as testemunhas serem ouvidas aqui, porque tem umas testemunhas aqui na Bahia que a gente pediu a expedição da precatória para que eles sejam ouvidos aqui. Resultado, com a pandemia, está parado. Por quê? Porque o cartório simplesmente parou lá. Aí eu peguei e pedi a ela para ir, né? Primeira semana, eu pedi a ela para ir. Logo depois, quando saiu ali, que a juíza já pediu a expedição da carta precatória, eu falei, cartório, vai lá. Aí ela foi. Chegou lá, é porque a pessoa que é responsável por isso não está trabalhando aqui pessoalmente, não está presencialmente. Está em home office e está com muito trabalho, mas vai ser expedida essa semana. Resultado. Aí passa uma semana, nada. De novo, vai lá. Aí vai de novo. Cartório. Cadê a pessoa que está? Não, porque você disse que estava aí. Aí já deu outra desculpa. Aí essa semana agora, a gente está esperando passar o feriado para ir lá de novo. Aí a gente fica no pé. Sabe por quê? Porque senão não vai.
senão não anda. Ainda mais quando é uma causa como essa causa que a gente está na mão, que é uma causa grande, gente conhecida, a gente não sabe até que ponto essas pessoas estão influenciando também no cartório. Porque a gente sabe que existe, né? Eu trabalhei muito tempo, principalmente em vara criminal, e quando a gente fazia as auditorias, a gente via a coisa. Obviamente que toda regra tem exceção, não é todo mundo que faz esse tipo de coisa, mas a gente vê muita coisa também que é muita gente que as pessoas às vezes são compradas. Então tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem que ficar no pé. E esse trabalho, por exemplo, quando é aqui em Salvador e não é época de pandemia, quem fica ali no pé é a gente. Nós, como advogados, estamos lá ó, o tempo inteiro. Não, vou falar com o juiz, não, quero falar aqui, quero ver, não, cadê? A carta já foi expedida? Não, como é que já foi? Então, você fica ali do lado. E agora eu peguei um número para poder, além de mandar ela ficar indo, ainda ligar, para poder ficar ligando. E ligo de 2 em 2 dias, até a gente ter a expedição. Até encher o saco. E falar assim, olha, eu vou mandar esse advogado daqui a pouco tomar naquele lugar, né? De raiva que vai ficar de mim, da gente. Mas, enfim, é desse jeito que a gente tem que trabalhar. Por isso que eu digo que advogado bom é advogado chato. E, principalmente na área criminal, você tem que ter a diligência de você estar acompanhando. E não só de você estar acompanhando, de você estar ali fazendo todas as diligências. Indo, participando, vendo todos os atos. Principalmente quando você fala em fase de delegacia. Na delegacia, você tem que estar acompanhando a investigação. Inclusive, você pode fazer isso. Você pode ficar ali, você pode acompanhar. Você pode também, por exemplo, além disso, dar assistência ao seu cliente. Porque não basta só você botar sua petição e não dar assistência ao seu cliente. Você tem que estar ali, mantendo ele informado do que ele está fazendo. Como o Cris trouxe. Eu fui lá na delegacia, peticionei e aí tirei a foto. Quantas vezes eu digo assim, olha, estou indo lá conversar com o juiz. Só que o cliente não quer saber se você foi lá, ele vai dizer assim, você foi lá, cadê? Me prove. Né? Ele não vai dizer me prove, mas antes dele abrir a boca para falar isso, eu chego lá e faço a foto. Não com o juiz, mas faço a foto, por exemplo, estou aqui na porta da Justiça Federal. E aí mando, né, no zap, estou na porta da Justiça Federal, estou indo agora fazer a sua diligência. Pronto. Então, para poder mostrar que a gente está diligente, que a gente está fazendo, que a gente está fazendo, está acontecendo. Então, são situações como essa que a gente pode fazer, não é só fase de delegacia, fase de delegacia, na ação penal. É muito importante que você não negligencie o atendimento e o acompanhamento ao seu cliente de fato. Estando ele preso, estando ele solto, não importa. Ele tem o direito, muitos advogados fazem essa besteira de não dar informação, de dar atenção, de mostrar a ele, de ligar, de responder os e-mails dele, de responder as mensagens dele. Eu não posso atender o telefone dele nesse momento, ligue, atenda depois, fale com ele depois, mas fale, mantenha, porque é aquela coisa de você peticionou e depois sumiu. Quantos advogados em crise a gente vê que peticiona e some? Recebe o din-din, já fiz minha parte e acabou. Não é assim, não pode ser dessa forma. Você tem que fazer e continuar fazendo e mostrando que você está fazendo. Olha, prometi que vou no presídio. Vá no presídio. Se você não for, mas você já deixa claro, por exemplo, eu nem sempre posso ir no presídio o tempo inteiro. Então eu mando uma pessoa no meu lugar, que é uma advogada também, que pode ser minha sócia, que pode ser alguém que trabalha no escritório comigo, que vai fazer a diligência por mim. Então, advogado que está junto com o advogado parceiro, porque às vezes nem sempre eu posso ir. Então, o que eu faço? Eu já deixo isso expresso para o cliente. O advogado tem que fazer isso. Eu já digo, olha, na hora que você está fechando o contrato com ele ali, é importante que você já diga a ele. Eu vou fazer ali, tá com a família do preso, o cara tá preso, a gente vai no presídio? Vou no presídio, não se preocupe que a gente vai fazer todo o acompanhamento, mas, olha, deixa eu dizer uma coisa, nem sempre sou eu que vou lá. Vai ter, aqui a gente tem uma equipe, então você já mostra, a gente tem uma equipe, a gente tem advogados que já trabalham com a gente, que são tão bons quanto, né, quanto eu, e a gente vai estar, assim, no dia que eu não puder ir, pode ter certeza, a diligência não vai ficar assim, não vai ser, não vai ficar de lado. A pessoa vai outro advogado. Então, você tem que mandar. Você tem que deixar claro isso para o seu cliente. Eu sempre digo isso para ele, porque, por exemplo, na hora que chega ali no presídio, e se você não aparecer, ele fechou com você não apareceu outra pessoa e falar, não, você não é minha doutora. Cadê minha doutora? E aí você já vira advogado ruim para ele. Porque ele fala, não foi isso, enrolado. Isso mesmo, é advogado enrolado. Poxa, eu contratei a minha doutora tá mandando outra pessoa aqui, sem me avisar, sem nada. Não, eu quero o serviço dela, não quero o serviço de outro. Então, ele tem que estar ali o tempo inteiro, sabendo tudo que você vai fazer, como você vai fazer, o que você faz, e tem que estar dando toda a assistência necessária para ele, até para você se resguardar e resguardar ele também. E com isso aí você consegue se dar bem com ele. Outra coisa que eu ia dizer para vocês, ainda para a gente poder fechar, né, com chave de ouro, aí, porque
a gente tem que, né? O horário já ultrapassou a 1 hora, mas minha live agora tá chique, né? Não cai mais quando passa a 1 hora, né? Então, eu estou chique, papai, estou chique, mamãe, né? Então, a gente agora já pode ultrapassar 1 hora tranquilamente, mas é aquela coisa, a gente não pode também se exceder. E aí a gente tem uma outra coisa que é um erro que o advogado ele faz muito, ele comete muito, e que a gente não sabe. Muitas pessoas não sabem. Por exemplo, quantas vezes eu presenciei um fato agora, recentemente, na delegacia, agora mesmo, recente, que eu fui, né, para poder fazer um atendimento de um cliente, chegando lá, eu tô vendo uma baixaria lá na delegacia, e eu sem entender que diacho era aquilo. E aí, gente, Cris caiu. Cris caiu. Ele foi se meter em alguma coisa, ele caiu aqui. Ele vai voltar. Deixa ele voltar, enquanto isso eu vou falando aqui, para até ele voltar. Então, o que acontece? Tava baixaria, um povo gritando, uma confusão. E aí eu vi, quando eu olhei, era uma pessoa que era conhecida, que era uma advogada conhecida. E aí eu perguntei o que estava acontecendo. Aí ela falou, não, porque eu estou aqui na porta, meu cliente está lá dentro com o delegado já ouviu as outras pessoas, está ouvindo ele e não está me permitindo que eu entre. Ou melhor, o pessoal aqui na porta está dizendo que o delegado já começou ali a conversar com o cliente, a interrogar o cliente, e eu estou aqui a ouvir o cliente, e eu estou aqui na porta. Isso eu não admito porque é um direito meu. E aí eu falei a ela, não, é um direito seu. Entre lá sem bater. E ela olhou assim, eu fiz entre sem bater. Vá lá. Se você quiser ser mais educada, dá 2 porradinhas na porta e fala assim, com licença, doutora. Pronto. Por quê? Quantas vezes a gente já fez isso? Com licença, doutora, com toda a educação, você não vai brigar com ninguém, não precisa gritar, não precisa se exaltar. Doutora, olha, o meu cliente tem advogado, e o advogado está aqui, sou eu. E eu quero acompanhar. E ele tem direito de acompanhar. Se ele disse para a senhora que ele tem advogado, a senhora não poderia estar iniciando aqui sem a minha presença. Se eu estou aqui, eu tenho que estar com ele do lado. Aí lá, doutora, mas então a senhora vai continuar aí no meio do que já foi dito. Não, doutora, a senhora me desculpa, mas a gente vai começar. Porque senão esse ato aí vai estar nulo. Sabe por quê? Porque assim, não precisa do advogado na delegacia. Eu não preciso. Na hora que o cliente está falando ali, você não precisa ter o advogado ali do lado. A delegada, se ela chegar para o cliente e falar, vou começar aqui, você já vai prestar suas declarações, tá bom? Ela começa a falar ali com ele, né? Com ou indiciado, ou investigado, não sei, se ele não for indiciado, vou começar a falar com você aqui. Se ele disser tudo bem, ele aceitou e não externou que ele precisa de advogado, não tem problema nenhum, ela pode fazer isso. Agora, a partir do momento que o cliente diz, não, doutora, eu tenho um advogado e eu quero que o meu advogado chegue para poder eu falar. Ela não pode ouvir sem o advogado estar do lado. E se isso acontecer, isso acarreta nulidade. Lá na frente, isso vai acarretar nulidade. Todo esse ato, ela não pode fazer isso. Então, foi o que aconteceu. Falei, bate lá na sua portinha, diz a ela que você está aqui, que você é advogada dele e que você quer que ela recomece tudo. Por quê? Ah, doutora, eu já estou aqui no meio. Não, doutora, a senhora sabe que, por lei, se ele externou que ele tem advogado, o advogado dele está aqui, recomece. Por favor. Peço com todo cuidado, com todo respeito, mas vamos recomeçar para que tudo fique dentro dos conformes, dentro da lei, para que esse ato não seja anulado. Acabou. Ele vai ficar um pouquinho meio chateada com você, ele ou ela vai ficar um pouquinho chateada com você, porque, né, como o Cris mesmo falou, nem sempre a gente é bem visto nessas situações, né, um mito que existe aí, né, já de muito tempo, então nem sempre você vai ser tão bem visto, mas nessa situação é um direito que você tem. Então é uma dica valiosa que o advogado tem mania, e ela estava lá fazendo zoada com quem não deveria fazer zoada. Ela estava fazendo zoada na frente. Olha aí, Cris voltou. Ela estava fazendo zoada. Deixa eu tentar botar a Cris aqui de novo. Ela estava fazendo zoada com quem? Peraí, deixa eu ver se ele vem. Que Cris está fazendo arruaça hoje na live. Cris hoje está fazendo arruaça na live. Vamos lá, ver se eu consigo chamar ele. Deixa eu ver aqui. Você está fazendo arruaça. Descarregou, olha, só tô me despedindo da galera. Tchau, galera, desistir nenhuma opção. Meu Deus. Descarregou o celular e pegou uma carga mentirosa aqui. Meu Jesus. Bela, deixa com você aí, minha irmã. Então, também. Um beijo grande, pessoal. Bom final de semana, bom feriado. E toma cuidado com o que a gente acabou de falar aí, viu? Tchau. Tchau, Cris. Eu vou encerrar então também aqui. Então, gente, era isso que eu tava para fechar, né? Que Cris fazendo arruaça aqui na live hoje. Então, assim, é só pra gente poder fechar com chave de ouro. É isso.
essa é uma das dicas que eu sempre digo a vocês. Não deixe o seu direito ali ser retirado. Você tem direito, você tem que fazer prevalecer o seu direito. Advogado não sabe isso. Então ela estava, como eu estava dizendo, ela estava ali fazendo arruaça. Ela, gritando com o escrivão, com as pessoas estavam ali na frente. Para quê? Se ela poderia simplesmente bater na porta, pedir licença com todo respeito e falar, não, doutora, ele não vai ser ouvido agora porque eu estou aqui, eu quero que ele seja ouvido comigo aqui do lado. Ele externou isso, tem que ser dessa forma. Pronto, você tem que saber fazer, tá bom? Então, fica aí as dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem a nossa jornada da prática criminal, que já está pertinho, está chegando a hora, do dia 16 até o dia 19. Quem não se inscreveu ainda dá tempo de se inscrever. Vou colocar no meu stories agora, de novo, para que vocês possam se inscrever, um arrasto para cima, que aí vocês se inscrevem lá. Já estamos com a vaga quase completa. A gente está com vaga limitada. O evento é 100% gratuito para vocês. Não vão perder. Vão ser 4 dias de pura imersão em prática da advocacia criminal e a gente está aguardando vocês. A nossa jornada vai ser muito bacana. Então, se inscrevam, participem, a gente faz de tudo para que a gente possa dar o maior conhecimento que a gente puder. E tem áudios novos que está subindo todo dia aí no Telegram. Vários áudios a gente subiu agora essa semana inteira. Então vai lá no Telegram, na Bela e a Fera, se você ainda não está inscrito, se inscreve para que você possa pegar os áudios, trazendo muitas outras dicas, além dessas que a gente está trazendo na live. E toda sexta-feira live, sendo que na sexta que vem já é dia 16, né, Gabi? Sexta que vem já é dia 16, já vai ser o início da nossa jornada da prática criminal. Então, vai entrar com a gente não vai estar ao vivo aqui, mas vai entrar com a gente quem está inscrito na nossa jornada. Então, é gratuita, estaremos esperando todos vocês lá, tá bom? Então, gente, um beijo no coração. Como vocês sabem, né? Vocês sabem que a frase que eu uso na minha vida é: se eu quero, eu posso, eu consigo. Não esquece disso. Você pode tudo o que você quiser. Só depende exclusivamente de você. Dizer que você quer, que você pode, que você consegue. E olha, a jornada da prática da advocacia criminal, tudo isso que a gente faz é para mudar a vida. É para transformar a sua vida. Transformar a sua vida com a advocacia. É isso que a gente quer. Assim como a advocacia transformou a minha, transformou a de Cris, transformou a de doutor Jaguaraci, que a gente falou, né, a semana passada. Vai transformar de vocês também, mas vocês têm que saber fazer, saber como vai acontecer. E outra coisa, já faço um convite aqui para vocês, a gente vai ter uma live quarta-feira muito bacana, vai ser uma live totalmente diferente de tudo, onde eu vou trazer uma consultora, ela é consultora de moda, de comportamento, de etiqueta, e ela vai falar sobre comportamento, moda para advogados e advogadas na quarta-feira. Vai ser uma live super bacana. Ela é do Rio de Janeiro, a Valéria Cabral. Então eu aguardo vocês na quarta, às 21h30. A gente vai fazer uma live bem bacana com ela. Então, mas a gente avisa isso aqui no Telegram para que vocês venham assistir, tá bom? Vocês vão ver como uma roupa, um comportamento, uma atitude, uma conduta pode interferir no âmbito da sua advocacia, como pode interferir também aí no seu trabalho. Então, ela vai falar tudo isso para a gente na quarta-feira. Não percam, estejam aqui com a gente, tá bom? E a jornada, estaremos juntos, se Deus quiser. Um beijo no coração e não esquece, se você quer, você pode, você consegue. Tchau, minha gente. Até a próxima.